croquete de milho para você fazer e aprender da melhor forma. Eu tenho certeza que vai surpreender todo mundo aí na sua casa. Uma lata de milho. Milho em conserva. Milho em conserva. Aí a gente coloca meia lata, pode ser na mesma medida, de leite. De leite. Perfeito. Então, uma quantidade de milho, se você medir na xícara, vai pela metade do milho. De leite. Pode fritar aqui, Aproveita, reutiliza a lata do milho. Não, só pega Eu ali. queria experimentar aquele croquete. Aqui, ó. Eu vou fritar mais também. Ô, Lucas, por acaso você quer experimentar? Chefe Edu, eu aceito. Se você não for comer ele inteiro, Não, a gente divide, a imagina. gente divide. Vamos experimentar pra gente dar a nossa opinião. É muito então, bom. o primeiro que a gente fez foi o croquete de carne, ó. Foi. Olha lá. Experimenta Inteiro. aqui. E o que é legal, é o que o Renato falou. Não tem a hora certa de você parar lá na frigideira. Na panela, fritando, né? Não é? Deus do Isso céu. aqui tá Gal Costa. A Gal Costa tem uma música que é Tudo é Divino Maravilhoso. Isso aqui está divino maravilhoso. Que bênção, gente, que delícia. Fácil de fazer, hein? Que delícia. Muito bom. Mano, Aí, aqui, ó. meu Deus. A gente já vai ensinar a fazer esse daqui, certo, Lucas? Mas antes, ó, só voltando no milho, a gente pode colocar uma colher daí de sobremesa de sal, junto aqui. Então, uma lata de milho, meia de leite. Aí você coloca uma colher de sobremesa de sal. Você coloca uma colher de sopa de amido de milho. Por que a gente põe esse amido, Lucas? A gente coloca esse amido para trazer cremosidade na massa. O amido, ele é o responsável por trazer a textura. Então é muito importante que você saiba como utilizá-lo, não em excesso e nem pouco. Muito bem, Lucas. Me surpreendeu a resposta, hein? Legal, hein? Agora, Demais. deixa eu falar uma coisa. Se você usar a espiga para fazer, aí você não precisa. Porque a o espiga milho tá- fresco. Exatamente. Porque ele tem bastante amido, tem mais amido do que na própria caixinha. Quando você compra a caixinha Exatamente. na lata, aí você não precisa. Bom, essa primeira parte, então, a gente bate. Uma xícara para fazer o croquete de milho, uma xícara de milho. Fala lá. Utilizamos uma xícara de milho, meia xícara de leite. Você pode utilizar a latinha do milho para usar a mesma proporção. E aí a gente colocou amido, sal, botou um salzinho também, só para trazer um tempero. Pronto. Prontinho. Aí, o que é interessante, eu gosto dos pedacinhos de milho. Enfim, Sim. quem não gostar pode fazer sem, não tem problema. Certo, Rê? Exato. Aí, numa panela, a gente pode começar com esse e colocar depois da farinha, vai dar do mesmo Legal. jeito, né? Boa. Aí a gente tem aqui, ó, 3 colheres de sopa de manteiga. Você pode ligar aí, Rê, por Posso. favor? Ó, Lucas, 3 colheres de sopa de manteiga. Aí derretemos e junto a gente já pode colocar a nossa mistura. Então, uma lata de milho, meia de leite. de leite, E aí a gente utilizou o Sal, amido, sal, uma pitada de sal, e o amido. açúcar e o amido. Quem quiser colocar, na verdade, nessa daqui, quiser o milho mais docinho, pode colocar o açúcar como opcional. Nesse daqui a gente não colocou, mas dá pra colocar, Lucas, e fica gostoso. Eu acho que só o sal e o amido podem trazer o gosto ideal. Mas o açúcar, claramente, chefe Edu, como você disse, Fica gostoso também. já ajuda bastante. Aí aqui a gente vai colocar uma xícara de farinha de trigo. Ô, Rê, você pode colocar a xícara de farinha de trigo aqui? Posso, claro. Junto. Daqui a pouco a gente já frita o outro pra você ver. Então, uma xícara de farinha de trigo junto aqui. Aí a gente vai misturar. E aqui sim é importante a gente dar o ponto, deixar um tempinho. E aqui a gente abaixa o fogo, deixa bem baixo o fogo, ó. E você vai chegando no ponto do croquete. Então, croquete de milho, certo, Rê? É certo. Nossa, muito econômica e muito boa essa receita. Sim, Agora, e rende se porções. você faz, por exemplo, outra receita que você vai peneirar o milho e sobra o amido, por exemplo, aí sim você pode, inclusive, sobre o milho, né? Que você peneirou e tal, você pode usar o bagaço para fazer. Fazer um Exato. bolinho. Eu lembro que a Elzinha faz um bolinho de bagaço que é espetacular. Ah, e quem for fazer com milho de espiga ralado, daí não precisa colocar o amido de milho, porque ele tem mais amido do que o milho em lata. A gente comentou isso, chefe Renato, mas o chefe Renato não... Deu uma de Lucas agora, né? Não, mas ele foi, Aí mas eu foi tenho uma ótimo. justificativa boa. Eu fui ver o ponto da focaccia no forno. Tudo certo, tá tudo Inclusive, certo. tá ficando Tá boa, linda. tá boa. Mas isso é ótimo, chefe Renato, porque lembrar nunca é demais. Importante lembrar. Exatamente. É isso aí, você tá É melhor Inclusive, sobrar aqueles que repete, informação do que faltar informação. Então você Vamos em casa colocar um já pouquinho sabe de queijo ralado que aqui? a espelho de milho já vai ficar pode legal, hein? trazer Ó. o amido.
Aqui, ó, um queijinho prata. Podemos colocar para dar um sabor. Esse é o nosso croquete de milho. Olha que bacana. Ó, colocamos junto aqui e derretemos junto, então, na panela. Você está acompanhando? Já fizemos, então, focaccia, que está no forno. Certo. Tá aqui, Focaccia aqui por cima, a gente pode colocar o alecrim e o sal. Trouxeram Lucas, dá até- uma olhada naquela outra ali. Como Claro, ela chefe, tá. a massa Trouxemos agora. o que você ia falar, Lucas? Desculpa. Ah, nada que isso. A Bibi trouxe pra gente, da nossa cozinha industrial, a semente de abóbora, porque a gente teve a ideia juntos de fazer um pão com abóbora. Não é o focaccia, não é focaccia. A gente vai fazer um pão com abóbora ao invés de usarmos a batata que vai na receita da focaccia. E aí eu tive a ideia de colocar por cima uma semente de abóbora ou a gente dá uma torradinha, triturar, Aê, Bibi, trazer mais Bibi, fibra. É espetacular, ó. Obrigado, Bibi. Esse Muito daqui obrigado. ela pode comer, porque é vegetariano. ó. Completamente vegetariano. Croquete vegetariano. E esse ponto aqui, muita gente tem medo até de fazer essas coisas ao vivo, ó, mas é tranquilo para você fazer e chegar no ponto. O ponto certo aqui, ó, desgrudou da panela, estamos no ponto certo. No caso aqui, já chegamos no ponto. Bem bonito. Tá bonito, Lucas? Tá Ó, Tá sim, Então, chefe Edu. Vamos colocar o croquete, ó, fizemos o segundo, você vai entender. Depois todas as massas, fizemos a massa então, primeira do croquete de carne, a segunda do croquete de milho. O ponto da que sua é, Zé? massa está perfeito. Ah, é? Como você nos ensinou, ele gruda um pouquinho É. e solta. E eu tô fazendo esses daqui redondo porque dependendo do formato, ainda mais no de milho, você pode rechear de queijo e falar de que é uma bolinha de queijo com milho ou chamar de bolinho de milho, enfim. Dá pra colocar Queijilho. queijilho, boa, em festa infantil, em casamento. Queijilho faz certo. Queijilho, olha, Queijilho você acertou, hein? se não fizer sucesso, pelo menos chama atenção. Tô falando queijilho? Queijilho? O que é Deixa eu isso? experimentar. Queijo Lucas, com qual que milho. você tá fritando? Eu tô fritando para os nossos convidados, chefe Edu, É. e tô fazendo o de milho. Qual que você tá fritando? Ah, de milho. E dessa vez, chefe Edu, como a gente aprendeu com o chefe Renato que não importa o tempo de cozimento dentro do óleo, na imersão, Já tá bom. já tá bom, mas eu escolhi pela coloração. Deixei ele ficar um pouquinho mais dourado, que eu acho que o dourado chama atenção também. Vai ficar mais crocante. É isso aí, Lu. Lucas tá melhorando, hein? Nossa, muito. Aí o que você vai fazer com o milho? Eu vou colocar ele no leite, tá? E Perfeito. depois na farinha de milho. Isso daqui basta para fazer essa crostinha crocante. Então basta, ou pode ser no fubá. Quem tiver fubá, Exato. né, Rê?